eu vou trabalhar aqui com vocês com o texto. Então, se vocês tiverem aí o computador, se vocês tiverem aí o texto, beleza. Se não, vocês podem acompanhar que eu vou apresentar o texto aqui na tela. Além do texto, eu preparei um arquivo de Word para um resumo. Então, vou estar construindo também um resumo desse estudo que a gente vai estar fazendo. Eu apresentei 3 textos para vocês que eu enviei lá no grupo. Aí eu peguei um deles para a gente trabalhar aqui, beleza? Então, esse é um texto que nós vamos trabalhar é justamente sobre a razão prática. Então, vamos começar aqui. Esse é o texto que eu quero conversar com vocês hoje. Então, vamos lá, os princípios da razão prática de Hélio José dos Santos e Souza. Vou começar lendo aqui, e aí essa primeira partezinha, introduçãozinha, já vai trazer questões interessantes, né? Então, nós temos uma introdução, vou passar aqui os títulos rapidamente. Dever, inclinação e felicidade, nós já entraremos aqui. Aqui nós vamos fazer algumas questões introdutórias para a gente entrar aqui em dever, inclinação e felicidade. Aí depois, vai o texto aqui. É bastante coisa. Vamos ver onde é que está o próximo ponto. Lei, moral e máxima. Aí depois nós temos, na sequência, imperativos categóricos e hipotéticos. Aqui a diferença entre esses dois imperativos, que com o Danilo e o Vinícius nós já tínhamos visto esses dias, mas nós vamos retomar aqui, e aí a Catiele vai ter acesso a isso tranquilamente. Depois disso temos, acho que mais um pontinho aqui. Não, acho que terminou. Aí é a conclusão aqui do trabalho. Tá? Então, nós vamos voltar aqui do início. Os princípios da razão prática, a primeira parte que é a introdução, que é bem pequenininha. Então, vamos começar a ler essa primeira parte. Por conta da necessidade de observarmos o homem sob um duplo ponto de vista, e aqui tem um ponto importante para a gente já analisar. Então, por conta da necessidade de observarmos o homem sob um duplo ponto de vista, ora em sua parte empírica, como fenômeno, ora em sua parte pura, como nômeno, encontramos nele, de um lado, a sensibilidade e de outro lado, a razão. Então, temos o homem sobre um duplo ponto de vista. Primeiro, o homem tem uma parte empírica, e essa parte empírica é a parte fenomênica do homem, e tem uma parte pura, que também, nesse caso, é a priori, como nômeno, ou também inteligível. Então, o homem possui essas duas partes, como fenômeno, que é a parte empírica, e como nômeno, que é a parte inteligível do homem. Nesse sentido, nós encontramos no homem, de um lado, que é do lado da parte empírica, a sensibilidade, e do outro lado, a parte inteligível, a razão. Então, nós temos
estas partes todas aqui. A razão, sensibilidade, que conecta a partir daí. Então, o homem é dotado de duas capacidades, faculdades, a faculdade sensível e a faculdade inteligível, a faculdade racional. A partir da razão, a razão ela é a priori, ela é inteligível, está no plano numênico. Numênico quer dizer inteligível, na parte pura, portanto. Fenomênico é aquilo que é aparente, a aparência é a parte da sensibilidade. Então é isso que nós temos aqui nesse momento. Tranquilo por enquanto? Temos aí uma análise do homem dessas duas perspectivas, que são o homem enquanto fenômeno e o homem enquanto nômeno. O homem, portanto, como um ser sensível e o homem como um ser inteligível, dotado de razão. Muito bem. Então, por enquanto, está ok. Agora nós vamos tentar ver o que são essas duas partes especificamente, né? O que elas produzem. Então, vamos lá. Da primeira parte, qual é a primeira parte? Parte empírica, parte da sensibilidade, dos fenômenos. Então, na primeira parte, emergem as inclinações. Então, na primeira parte, emergem as inclinações, ao passo que, enquanto que, da segunda parte, em oposição a essas inclinações da primeira parte, emergem o quê? O dever. Então, nós temos o homem como um ser dotado de razão e de sensibilidade. A razão produz para os homens dever e a sensibilidade produz as inclinações. Então, o produto da sensibilidade humana são as inclinações. Nós temos que ver como que essas inclinações aparecem no homem. É por meio da sensibilidade. Por meio da sensibilidade que as inclinações aparecem. Mas a sensibilidade significa que nós somos afetados pelos objetos externos a nós. Por exemplo, nós não vamos negar que quando alguém nos alfineta, aqui com algum alfinete, alguma coisa, a nossa pele, nós sentimos dor. Então, a dor que nós sentimos, ela ocorre por meio de algum estímulo externo que ocorreu, no caso, a alfinetada sobre o nosso corpo. Então, a sensibilidade é uma capacidade passiva. Passiva quer dizer que ela é receptiva. A nossa sensibilidade é a capacidade de receber as inclinações, olhem aqui, as inclinações que são dadas de fora. Mas o que são as inclinações? As inclinações seriam as paixões, tanto que a própria expressão paixão vem de passione, de passividade. É aquilo que nos afeta de fora para dentro. Então, as paixões são as nossas inclinações. Porque nós somos afetados sensivelmente por alguma coisa e isso produz em nós uma inclinação, um desejo, uma paixão, produto da nossa sensibilidade. A razão, por sua vez, produz dever, produz obrigação. E isso não vem externamente, não vem da nossa sensibilidade. Nossa sensibilidade não produz dever em nós, nenhuma obrigação. A razão, por sua vez, sim, produz deveres, produz obrigações. Então é isso que nós temos aqui até agora. O homem possui duas partes, sendo que na parte empírica o homem possui a capacidade de sentir, na parte inteligível de raciocinar, de pensar, e por meio da sensibilidade o homem obtém como produto as inclinações, enquanto que por meio da razão, o produto da razão é justamente o
dever, as obrigações. Muito bem. Agora vamos seguir mais um pedacinho aqui. Ó. Da razão e do dever brota ainda a lei moral. Podemos dizer que a lei moral é produto da razão. É um fato da razão. É um produto da razão. É produto do dever. Aliás, ela é um fato da razão, é um produto da razão que exprime exatamente o dever. Da razão e do dever brota ainda a lei moral. Mas justamente a lei moral, ela é a expressão aqui de um dever, de uma obrigação. Aqui nós temos que fazer um pequeno parentezinho, porque parece que lei e dever seriam praticamente sinônimos. Lei e dever seriam sinônimos. Mas aqui nós podemos perceber que Kant ele distingue duas perspectivas da lei moral, que é a perspectiva analítica e a perspectiva sintética da lei moral. Já vamos compreender isso melhor no resumo. Então, eu vou apresentar um resumo vamos fazer um resumo disso aqui para ficar mais fácil. Então, da razão e do dever brota ainda a lei moral, que se opõe firmemente ao desejo de felicidade do homem. Então, a lei moral se opõe à felicidade que o homem tanto deseja, estritamente fundado na sensibilidade. Quer dizer, a felicidade, ela brota da sensibilidade e não do dever, não da razão. Diante deste quadro todo que nós vimos aqui, diante disso tudo, faz-se necessário traçar a distinção entre o princípio formal, e formal vem de forma, do nômeno, de algo que é inteligível, racional, não empírico. Então, diante desse quadro, faz-se necessário traçar uma distinção entre o princípio formal racional, que vai ser a lei moral, do princípio material sensível, que vai ser a felicidade, para verificar se a razão prática é suficientemente capaz de determinar objetivamente, isto é, por si só, sem ajuda da sensibilidade, se ela é capaz de determinar a vontade de todo ente racional. Se a razão que o homem... Então, o homem possui duas partes, uma parte empírica e uma racional. Agora a pergunta é, se a parte racional do homem é capaz de determinar esse dever a partir de si mesma, isto é, livre, independentemente, determinar objetivamente significa determinar independentemente das inclinações da sensibilidade, isto é, sem a ajuda da sensibilidade. Se a razão consegue produzir a lei moral para nós, nos obrigar, sem o auxílio da sensibilidade. É isso que está dizendo aqui. Então, diante desse quadro, faz-se necessário distinguir o princípio formal da razão, a lei moral, do princípio material sensível. A felicidade é o princípio de todos os nossos desejos, todas as nossas inclinações. Sempre que nós desejamos alguma coisa, porque nós pretendemos a felicidade. Quer dizer, a base de toda a inclinação está no princípio da felicidade. Então, todos os desejos, as inclinações nossas estão pautadas no princípio da felicidade. Agora, as obrigações morais, como, por exemplo, não jogar o lixo no chão, não mentir, não roubar, não pegar o que não é seu, isto não é uma coisa que está fundado na felicidade, mas está, para Kant, pelo menos, mas está fundado numa lei moral. Então, Kant ele está dizendo que é preciso separar o princípio formal da razão, que é a lei moral, do princípio material sensível, que é o princípio que serve de base para todas as nossas inclinações, da sensibilidade, que é a felicidade, para verificar se a razão prática, na hora que ela produz o dever para nós, que ela determina a nossa vontade, ela faz isso, ou seja, ela determina a nossa vontade de forma objetiva, objetivamente.
E objetivamente significa que ela determina a vontade de todo ente racional sem precisar de auxílio da sensibilidade. Por si só, portanto, ela somente. Então essa é a tarefa que pretendemos desempenhar nesse capítulo. Na verdade, esse artigo, né, não é bem um artigo, né, é um capítulo de um livro. E nós vamos, o capítulo 2º de um livro, e nós vamos estar verificando aqui isso daqui. Se a razão prática é suficiente para determinar objetivamente o ente racional. Este capítulo aqui, portanto, ele atende perfeitamente ao tema do Danilo, né? Atende perfeitamente a temática do Danilo, que está trabalhando com a razão prática. Danilo está voltado para este ponto. Então agora nós vamos tentar seguir aí com o texto, e o Danilo fique bem atento aí para essas partes aí. Agora, dever, inclinação e felicidade. Então é isso que nós vamos trabalhar agora. Dever, inclinação e felicidade. Continuar lendo aqui. Para Kant, a razão prática pura apresenta-se como o único e exclusivo fundamento para a moral. Então, o único fundamento, quer dizer, o único porque não tem outro mesmo. Isso já nos dá um indício de que se a razão é o único e exclusivo fundamento para a moral, é porque ela consegue somente ela determinar a moralidade para nós. Então, a razão, lembro, a razão é qual parte? Sensível ou inteligível? Parte inteligível do homem. Então, somente essa parte inteligível é que é capaz de fundamentar a moral para nós. Então, a razão prática, o único e exclusivo fundamento para a moral. Nenhum outro é suficientemente capaz de impor totalmente a priori a concrácio, quer dizer, para a vontade humana. E aqui, vontade humana significa exatamente livre arbítrio. Então, vou colocar aqui porque justamente este conceito de livre-arbítrio vai ser fundamental para o trabalho da Catielli, porque a Catielli vai estar trabalhando sobre a ação humana, né? O conceito de ação humana, imperativo categórico e ação humana. Já o Danilo é imperativo categórico e razão prática. Então, para o Danilo é importante nós concebermos aqui, presta atenção, Danilo, importante lembrar que a razão prática é a única que pode determinar, que pode ser fundamento para a ação moral dos homens. É a única que pode determinar o livre-arbítrio, que é a vontade humana, a única que pode determinar, mediante uma lei que seja válida objetivamente. Isto é, uma lei que vale para todo mundo e não vale apenas para o sujeito agente. Quer dizer, uma lei subjetiva é aquela que vale apenas para o sujeito que age. Uma lei objetiva é aquela que vale para todos, independentemente do indivíduo que age. Então, a razão prática, ela é o fundamento da moral, ela é a base da moral, e ela estabelece como o produto da razão prática é a lei moral, que é o princípio, que é o fundamento da conduta humana, para que essa conduta seja efetivamente uma conduta racional, uma conduta moral. Então, a ação
humana, ela só pode ser determinada pela razão se nós somos capazes de livre-arbítrio. Diferentemente dos outros animais, que não são dotados de razão e também não são dotados de livre-arbítrio, eles não podem ser determinados pela razão. Então, voltemos aqui a esse esquema. O homem possui uma parte fenomênica, mas uma parte inteligível. E aí, a razão prática, aqui que o Danilo está investigando, a razão prática está justamente nessa parte inteligível. Não existe a razão prática no plano da sensibilidade. Ela está no plano inteligível. Ok. Os outros animais que não são racionais, ora, justamente porque não são racionais, eles não têm essa parte inteligível, eles só têm uma parte sensível. E, portanto, eles são completamente determinados pela sensibilidade. A ação dos animais, que não é a ação propriamente dita, né, é completamente determinada pela sensibilidade, pelos estímulos sensíveis. Aliás, os animais nem estimulados não são, né? Eles são absolutamente determinados pela sensibilidade. Assim, nós falamos que os animais eles têm um arbítrio bruto, né? Um arbítrio animal. Arbítrio é a capacidade de escolha. Então, um arbítrio, isto é, uma capacidade de escolha não livre, mas animal, né? O bruto, é uma capacidade de escolher apenas conforme as opções que a sensibilidade me dá. Então, para Catielli, por exemplo, é importante essa definição de livre-arbítrio, porque a ação humana ela é possível mediante um livre-arbítrio. A ação humana é a capacidade de nós escolhermos entre uma ação, entre realizar ou não realizar uma ação, não simplesmente por causa de estímulos sensíveis, mas por uma decisão racional. Nós somos os únicos seres, segundo Kant, que somos capazes de tomar uma escolha, tomar uma decisão, de agir, portanto, capacidade de ação, guiados pela razão prática. Nós somos seres capazes de agir guiados pela razão prática, e não apenas pela sensibilidade, pelas inclinações. Se somos capazes de ser guiados pela razão prática, e a razão prática é a fonte do dever, então nós somos capazes de agir pelo dever. E se o dever só tem fonte na razão, os animais irracionais que não são racionais, eles não têm como ter acesso ao dever. Então eles não conhecem o dever. Eles não reconhecem obrigações morais. Eles simplesmente reconhecem aspectos sensíveis. Imagine um cachorrinho, né? Acho que esse exemplo eu sempre dou, né? Um cachorro. Você chega diante dele e ameaça ele. Ele pode... Tem várias opções aí, né? Acho que duas opções principais. Ele pode te atacar ou ele pode fugir de ti. Por que razões ele te atacaria e por que razões ele fugiria? Aliás, nenhuma razão, né? Por razão nenhuma, né? Por razão nenhuma. O que faria com que ele te atacasse ou faria com que ele... Qual é a base, o fundamento da escolha de te atacar e qual é a base da escolha de fugir, de correr? Qualquer uma das duas opções, para Kant, vai ser sempre a sensibilidade. Se ele escolher te atacar, é porque ele sentiu raiva de você e sente que pode te atacar. É um sentimento. Ele não teve racionalidade, não pensou, será que não vou atacar esse cara não, porque eu sou intelectualmente mais superior do que ele. Não sou. O animal ele não tem essa capacidade, essa condição. Ele simplesmente age movido pela sensibilidade. Mas e se ele decidisse correr? Por que motivo seria? Meramente sensível, por uma motivação sensível, não por uma razão. A motivação seria o medo, provavelmente, algo assim. Então, os animais eles têm um arbítrio brutum, isto é, uma escolha
completamente condicionada por fatores sensíveis. Agora, nós humanos, por sua vez, como somos racionais, além de podermos agir como os animais, né, que é guiados pela sensibilidade, também somos capazes de agir guiados pela razão. E, nesse sentido, o livre-arbítrio é a condição que nós temos de iniciar uma ação orientada pela razão e não por nenhuma condicionante da sensibilidade. E a razão, como está no plano inteligível, numérico, é a capacidade, né, uma capacidade a priori que determina desde o princípio da liberdade e não das inclinações. Ver se alguém tem alguma pergunta. Até agora, tranquilo. Então, vamos lá. Então, é isso. Para o Danilo é importante esse ponto, porque a razão está na parte inteligível do homem e ela é a base para determinar a lei moral, porque a lei moral é produto da razão prática. Se não existisse a razão prática, se o homem não fosse racional, jamais nós poderíamos ter moralidade. A moralidade pressupõe a liberdade, e a liberdade é o princípio da razão prática, que nós vamos ver mais na frente, depois, né? A razão é livre para determinar as nossas ações. Ela determina independentemente das inclinações. É nesse sentido que é a liberdade para Kant. Né? A liberdade no sentido... a liberdade vai ter dois sentidos. Né? Um sentido negativo, que é de independência, e o sentido positivo, que é a capacidade, de fato, de determinar uma ação. Então, na medida em que mas esses dois princípios da liberdade, esses dois aspectos, positivo e negativo, estão conectados. Né? O positivo só é possível a partir do negativo. Quer dizer, a razão só pode determinar por si só uma ação se ela não for influenciada, né, pela sensibilidade na sua determinação. Quer dizer, se ela for independente da sensibilidade para determinar as suas ações. Se toda vez que nós formos escolher uma ação, ainda que racionalmente, mas orientado pela sensibilidade, influenciado pela sensibilidade, então a nossa ação não for completamente livre. Ela só será completamente livre se ela for absolutamente racional, sem nenhuma influência da sensibilidade. Isto é possível por quê? Porque nós temos um arbítrio, uma capacidade de escolher livre. Isto é, uma capacidade de escolher a ponto de agir simplesmente pela razão e não sempre condicionado pela sensibilidade. Então, do ponto de vista da Catielli, é importante o conceito de livre-arbítrio para a ação humana, porque a ação humana é dotada de livre-arbítrio. Ela procede de um livre-arbítrio. Quer dizer, não é uma ação inteiramente condicionada pela sensibilidade, mas é uma ação possível de ser determinada pela razão prática. E, nesse sentido, uma ação possivelmente livre. Então, é bem importante esses conceitos. Muito bem. Então, vamos seguir aqui. Para Kant, a razão prática ela apresenta-se como um único e exclusivo fundamento para a moral. Nenhum outro é suficientemente capaz de impor totalmente a priori, e nesse sentido totalmente livre das inclinações, porque as inclinações são a posteriori. A razão prática é a única, exclusivamente, a determinar para nós, impor para nós, a priori, uma lei válida objetivamente a conduta de todo ente racional. A conduta aqui já é justamente a ação. Né? Então, a razão prática é a única que pode, de forma a priori, determinar para a vontade humana, para o livre-arbítrio humano, uma lei que vale objetivamente. Quer dizer, vale para todo mundo. Uma lei que vale universalmente para a conduta de todo ente racional. Quer dizer, vale objetivamente, quer dizer, que vale para as ações, conduta, que é ação, né, de não apenas do ser que está agindo, mas de todo ser racional. Por exemplo, a razão prática, ela diz que nós não devemos mentir. Mas essa lei, esse dever de não mentir, a razão prática determina de forma a priori para toda a vontade humana. E nesse sentido, se ela é a priori, ela determina independentemente das inclinações.
Isso significa independentemente de nós querermos ou não, de nós desejarmos isto ou não. Ou seja, ela determina com uma validade objetiva. Então, ela determina para a nossa conduta, para que nós façamos aquilo, ou seja, não mentir, independentemente de você desejar ou não. Para mim, seria mais conveniente, a minha sensibilidade está dizendo, olha, seria muito bom se eu mentisse para me safar de uma situação constrangedora. Então, seria muito conveniente, no sentido da sensibilidade. Mas se eu perguntar para a minha razão se eu posso fazer isso, ela vai dizer que não devo mentir. E ela vai dizer isso independentemente de eu, lá no fundo, desejar mentir para me safar da situação constrangedora. Quer dizer, subjetivamente, eu sozinho gostaria de mentir. Mas a razão me determina a não mentir independentemente de eu desejar mentir. E ela determina isso não só para mim, né? Ela determina para todo ser racional. E não apenas subjetivamente, isto é, somente para aquele indivíduo específico que está agindo. Como é que está? Está aí, tranquilo? Beleza. Então, nós vamos dar seguimento aqui. Quando eu fiz a pergunta, eu fiquei esperando um pouco para ver a resposta de vocês aí, né? Pelo delayzinho que nós temos aqui. Então, agora nós vamos dar seguimento aqui. Agora, tenho esse autor aqui, o Hef. Ele é um intérprete de Kant, né? Ele é um estudioso de Kant, de outros, também considerado como filósofo também, né? Ele tem várias interpretações, inclusive sobre a própria, sobre esses conceitos que nós estamos trabalhando aqui, sobre a moralidade de Kant. Então vamos lá. Mas, como Hef adverte, este tipo de concepção sobre o fundamento da ética e sobre o fundamento, quer dizer, sobre o princípio, aonde deve estar calcado a ética. Então, este tipo de concepção sobre o fundamento da ética distingue-se absolutamente de qualquer investigação moral empreendida anteriormente. O que o Hef está querendo dizer? Que isto que nós estamos tratando agora é algo inédito. Até então, nenhum outro filósofo tinha discutido sobre isso. Kant foi o primeiro a tratar de uma ética completamente fundamentada numa razão prática que tivesse objetividade, que tivesse a capacidade de determinar o nosso livre-arbítrio, determinar as nossas escolhas de ações, independentemente de qualquer influência da sensibilidade. E aí que vem o conceito de liberdade. O que significa uma ação livre para o Kant? Isso é importante para Catielli. O que é uma ação livre? A ação que foi determinada por razão prática. Uma ação livre é igual a uma razão determinada por razão prática. Por quê? Porque as nossas ações ou elas são determinadas pelas inclinações ou elas são determinadas pela razão prática. Se elas são determinadas pelas inclinações, não são livres, porque elas são externas, são heterônomas. Se elas são determinadas pela razão prática, então sim, elas são livres. Então, esse raciocínio, essa forma de ver a ética, é uma novidade, segundo este pensador Hef. Kant foi o primeiro a considerar o pensamento da ética dessa perspectiva que nós estamos vendo aqui. Aí aqui é uma citação do livro do Hef. Vamos ler aqui o que o Hef diz. Antes de Kant, se buscou a origem da ética na ordem da natureza ou da comunidade humana, na aspiração à felicidade, na vontade de Deus ou no sentimento moral. Kant pretende mostrar que não cabe explicar desse modo o caráter objetivo que a moralidade reclama para si. Como no campo teórico, no campo prático, só é possível objetividade por intermédio do sujeito. Então, o que nós temos aqui? Segundo Hef, antes de Kant, as éticas tinham como base, como princípio, quais eram os princípios da ética? Quais eram os fundamentos que a ética tinha? Antes de Kant, os teóricos diziam que a ética
tinha seus fundamentos na ordem da natureza. A ética tem um fundamento na natureza. Força natural misteriosa que determina a eticidade. Uma força da natureza. Pode ser também a comunidade humana. Então, outros definiram que, não, na verdade não é a natureza, é a comunidade humana, por meio dos consensos que nós fazemos. Basta a gente olhar para os sofistas, que a Catiele já vai saber disso, né? Que ela já viu esse ponto. Os sofistas, eles compreendiam que a ética é relativa. Então eles defendem o relativismo. Cada comunidade cria os seus valores, cria os seus princípios, cria os seus fundamentos da ética. Então o fundamento da ética está onde? Está em cada indivíduo, em cada comunidade humana criar os seus valores. O que é o certo, o que é o errado, moralmente. Então, a comunidade humana, os próprios homens, que são a medida de todas as coisas e que determinam o justo e o injusto, o certo e o errado, o moral e o imoral, o ético e o antiético. Trata-se de uma ética subjetivista, nesse sentido, e não objetiva. Outro critério. Outros disseram que o fundamento da ética, a origem da ética, está na aspiração à felicidade. Então, a felicidade é o fundamento da ética. Por exemplo, em Aristóteles, né? Para Aristóteles, a felicidade é o princípio da ética, é a origem da ética. É o grande telos, isto é, a finalidade de todas as ações humanas. Sempre nós agimos em busca da felicidade. Então a felicidade é o fundamento de todas as ações humanas. Para outros, se nós olharmos nas éticas religiosas, a vontade de Deus. A vontade de Deus é que é o fundamento do certo e errado. Se eu quero saber o que é o eticamente correto, eu tenho que olhar para a vontade de Deus. O que é o eticamente correto nesse sentido? É aquele tipo de ação que está em conformidade com a vontade de Deus. O que é o antiético? Aquilo que está em desconformidade com a vontade de Deus. A minha ação é ética na medida em que ela está de acordo com o que Deus quer. A minha ação não é ética se ela está contra o que Deus quer. E, por fim, sentimento moral, que são as éticas empiristas. Há um sentimento de moralidade que nos leva a agir dessa ou daquela maneira, que nos leva a se comportar dessa ou daquela maneira. Então, o sentimento moral é o que realmente dá origem à ética. David Hume, por exemplo, filósofo escocês, né, da ilustração inglesa, dirá que nós temos, por natureza, um sentimento moral. As distinções morais são feitas por base deste sentimento moral. Segundo Hume, não há razão prática. A razão é completamente inerte. Isto é, ela é incapaz de determinar as nossas ações, de determinar as nossas escolhas, nosso livre-arbítrio. Mas existe um sentimento, que é o sentimento moral, um sentimento em nós que é o sentimento de aprovação ou de reprovação das ações. Toda vez que o indivíduo, diante de uma conduta, ele sente que aquela conduta tem aprovação moral, ele sente que aquela ação é louvável moralmente, então aquela ação é ética. Mas é ética por quê? Por um sentimento que nós temos de louvor, de aprovação por aquela ação. Assim como, quando uma ação não é ética, é porque nós temos um sentimento de repúdio, de reprovação por aquela ação. Então é isso, o sentimento que nos permite distinguir o moralmente correto do moralmente incorreto. Kant, segundo o Reffe aqui, Kant é o filósofo que se aparta de todos esses teóricos aqui e introduz um conceito diferente. Ele coloca a razão, e mais especificamente a razão prática, como grande fundamento das nossas ações. Então isso aqui é extremamente importante para o Danilo, né? Então o projeto do Danilo, que ele vai dizer que a razão prática é o grande fundamento da moral, e isto é uma novidade, segundo Reffe, é uma novidade. Kant introduz um fundamento novo, que não se tinha até então.
Foi o primeiro a dizer que a razão prática é a origem, a fonte da moralidade. Porque a razão prática é a fonte do princípio da moralidade, que é justamente não o sentimento moral, não a vontade de Deus, mas é a lei moral, que se produz de forma a priori sobre o nosso livre-arbítrio, determinando objetivamente a nossa conduta, né, humana. Certo? Então é isso que nós temos que observar aqui. Então Kant ele procura explicar um caráter objetivo da moralidade e não um caráter subjetivo. A moralidade ela carrega esse traço da objetividade em oposição à subjetividade. Muito bem. Como é que estamos aí? Vamos fazer um resumozinho bem básico aqui, só para a gente ter, mas é coisa rápida então. Então, o primeiro ponto que nós vimos aqui foi a questão da dualidade do homem. Então, é isso que nós vamos ter que apresentar aqui no nosso resumo. Então, nós vamos apresentar aqui que o homem é composto de duas partes. Então, vamos lá. O homem é composto de duas partes: sensibilidade e racionalidade. A sensibilidade é a parte fenomênica e produz as inclinações, tendo como princípio a felicidade. A razão é a parte inteligível ou numênica, como vocês viram lá, né? E produz o dever, a lei moral, tendo como princípio, né, justamente, produz o dever, né? Então vamos por aqui, ó, tendo como princípio a lei moral, tá? E aqui vai ficar ainda para a gente compreender como que essa lei moral pode ser dividida em uma lei analítica ou uma lei sintética. Mas isso nós vamos ver numa outra oportunidade. Por enquanto, isso aqui. Então, a razão é a parte inteligível e produz o dever, tendo como princípio a lei moral. Tá? Então, isso aqui nós vimos. E aí, a razão, na medida em que pode determinar o livre-arbítrio, que é o mesmo que a vontade humana, para a ação, independentemente, portanto, de forma livre, das inclinações da sensibilidade, razão, na medida em que pode determinar o livre-arbítrio, é chamada de razão prática. Então, isso aqui é bem importante da gente ter esse conceito. A razão prática é aquela que é capaz de determinar as nossas escolhas de ações, independentemente das inclinações sensíveis. Isto é a razão prática.
segundo ref, esta ideia de que a razão é o fundamento moral das ações é uma novidade de Kant, pois antes a ética tinha como princípios natureza, condição humana, felicidade, também sentimento moral, etc. Vontade de Deus, aqui, vontade de Deus, sentimento moral, entre outros, que o próprio Ref não apresenta ali, inclusive. Com isso, Kant concebe, segundo Ref, uma ética baseada na objetividade e não simplesmente na subjetividade. Certo? Então é isso que nós encontramos aqui dentro do pensamento, dentro da ética kantiana. Esse é o resumo que nós temos para hoje, certo? Quero perguntar para vocês agora, antes da gente finalizar, se teve alguma dúvida, se vocês querem que eu esclareça algum ponto, que ficou obscuro, ou se a gente pode encerrar dessa maneira. Beleza, então, gente. Então já que está tudo tranquilo, então nós encerramos. Daí na próxima semana a gente marca de novo. A gente faz aí mais um encontro para a gente definir aí mais algumas coisas. Então já está suficiente por hoje.